Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá, pessoal chegando aí, Simone, a Gilma. Vamos falar um pouquinho sobre direito constitucional, trazer algumas questões aqui para vocês, resolver algumas questões de direito constitucional, né? Que a gente vai ter lá chegando no aulão Adelante. Então estamos aqui dando continuidade às atividades que a gente já começou semana passada. Tá aí a Samanta, o Emerson, o Laércio, Laís, pessoal chegando aí pra gente então falar um pouquinho sobre direito constitucional, né? O que esperar dessa prova para delegado do Maranhão, pessoal chegando aí, maravilha, né? E aí, todo mundo já tá animado para encarar a viagem? Quem vai estar lá com a gente no Maranhão? Estão animados ou não? Tem que estar, né? Tem que estar. É isso aí. Quem não vai prestar também a prova, mas está animado para resolver algumas questões de constitucional, eu vou passar alguns julgados bem recentes do Supremo Tribunal Federal para vocês. Ao nosso parceiro aí, Cleison Brenne, nosso coautor do Manual do Delegado de Polícia Civil, né, Cleison? Da editora Juspodium. O livro que vem sendo adotado por muitos candidatos na segunda fase do concurso para delegado de Polícia Civil. Alguns delegados já tomaram posse, já mandaram mensagem para a gente, dizendo que usaram o livro para a segunda fase. Então, tudo muito bacana, né? Pessoal, então vamos lá. Eu separei aqui algumas questões para vocês. A Michela, São Luís. É de São Luís, Michela? Chegando aí. Maravilha, maravilha. Então o Cleison tá aí, ó, mandando um salve. É isso aí, meu amigo Cleison. E hoje foi convite, né, pro livro de revisão final que a gente vai produzir agora para delegado de Polícia Civil da Bahia. Logo, logo vai sair um livrão aí para todo mundo. Um livrão separado, né? Vai ter um específico para o cargo de delegado, outro para investigador e escrivão. Vai ser bem bacana esse material que a gente está preparando. Teresina também. Bom, o pessoal de onde aí que tá assistindo a gente no Periscope? Pô, professor, mas 10 da noite, né? Pô, toda hora é hora, né? Toda hora é hora da gente estar junto aí, falando um pouquinho sobre o direito constitucional. Bom, eu separei algumas questões aqui que eu vou falar lá no nosso aulão, no aulão Adelante, em São Luís, para a gente já esquentar e a gente já começar a fazer então uma boa revisão para a prova. E aí o mestre Zuc chegou, o professor Ailton Zuc, convidando os seguidores. E, enfim, se você ainda não fez inscrição para o aulão Delegado Maranhão, ainda temos vagas. É só entrar lá no adelante.net.br, fazer sua inscrição, né? Você tem lá a possibilidade ainda então de fazer sua inscrição e estar com a gente. Mais de 270 questões, né, professor Zuc? Mais de 270 questões que nós vamos resolver lá, do começo ao fim. Vamos pegar pesado, na perspectiva que o CESP pega, não é? Que é uma prova aprofundada, uma prova doutrinária, uma prova com muita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, além de trazer questões do CESP de 2016 e 2017, eu também vou falar de algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que tem muita chance de cair pela primeira vez lá. Então, a gente vai ter a oportunidade de se antecipar ao que o CESP normalmente faz, que é o que a gente já fez no Mato Grosso do Sul com outra banca, mas vai fazer com o CESP, porque conhecendo o perfil da banca, a gente sabe exatamente o que vem por aí. A gente sabe exatamente o que vai ser cobrado nos próximos concursos. Então a gente vai se antecipar ao CESP para chegar bem na prova no domingo e arrebentar. Então é isso, pessoal. Dando boa noite ainda, o pessoal ainda chegando, enchendo a nossa transmissão, né? Então, tamo junto aí, vamos jogar duro com o professor Zuc lá, com o professor Montes, professor Ana Cláudia, o professor Júlio, o professor Diego Sena. Então, a equipe forte, uma galera muito experiente, que vai saber direcionar esses últimos momentos de preparação. Quem já foi no aulão Adelante sabe que é pesado, ninguém brinca com o sonho de ninguém. Nós vamos estar lá de manhã até de noite, como a gente sempre fica, invadindo a noite para passar o melhor conteúdo para vocês, né?
E é também interessante destacar que em direito constitucional, em especial, quando a gente pega como referência provas anteriores, a gente não fica só nas provas para delegado, não. A gente pode olhar para outras provas, para provas que o CESP faz para outros cargos, que a gente consegue imaginar e consegue antever aquilo que vai ser cobrado. Então, no aulão adelante, eu vou falar de questões de delegado 2016 e 17, 15 e de alguns outros concursos. Como, por exemplo, eu vou falar sobre concurso para procurador do MP junto ao Tribunal de Contas da União. O professor Zucco falando aí que é por aí, né? Todas as disciplinas sabendo, aí os professores sabendo como é que o CESP faz. Então, muitos aqui já sabem que eu também sou autor do Revisados de Direito Constitucional. Eu já resolvi na minha vida, respondendo alternativa por alternativa, mais de 3.500 questões de constitucional. E, enfim, a gente consegue então ter um padrão de cobrança e, repito, vai se antecipando nesse padrão de cobrança. Show? Sem mais delongas, vamos então começar a trabalhar com o nosso direito constitucional. A primeira questão que eu separei para vocês, o primeiro item que eu separei para vocês, é uma questão justamente do concurso de procurador do MP junto ao TCU, elaborada pelo CESP. Vejam só a assertiva para assinalar certo e errado, hein? Quero que você simule, pense comigo, aproveita agora para testar o seu conhecimento, a tua velocidade de cognição para na hora da prova você ter rapidez para responder. Então vamos lá. A assertiva diz o seguinte: por não ser dotado de caráter normativo, o preâmbulo da Constituição não pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. Fim da assertiva. E aí? Essa assertiva está certa ou está errada? Repetindo, por não ser dotado de caráter normativo, o preâmbulo da Constituição não pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. Certo ou errado? Cuidado, hein? Pegadinha do CESP. Errado, pessoal. Errado. Por quê? Vamos do começo? O preâmbulo, primeira pergunta, é parte ou não da Constituição Federal? Resposta, sim. O preâmbulo é parte da Constituição Federal. O preâmbulo é a parte introdutória da Constituição Federal. Mas, apesar disso, ele não tem força normativa. Resumindo, o preâmbulo não é uma norma jurídica, não tem normatividade. Quando foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão? Ele decidiu isso no bojo da ADI 2076, no longínquo ano de 2002. Como foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão? Foi ajuizada uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Para que foi ajuizada essa ação por omissão, professor? Porque a Constituição do Estado do Acre, ela não traz no preâmbulo dela uma invocação à proteção divina que nós temos no preâmbulo da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela encerra o preâmbulo fazendo uma invocação à proteção de Deus. Ponto. Então foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com o objetivo do Supremo Tribunal Federal declarar a omissão, ou seja, que a Constituição do Estado do Acre deveria colocar no seu preâmbulo a proteção de Deus. Bom, o que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se trata de uma norma jurídica. E, portanto, como o preâmbulo da Constituição Federal nem norma jurídica não há nem que se falar que essa norma jurídica deveria ser obrigatoriamente reproduzida em Constituição de Estado nenhum. Mas aí, no julgamento, o que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Especialmente no voto do ministro Celso de Mello. Ele decidiu o seguinte, olha, o preâmbulo, ele não tem força normativa. Ele não está no âmbito do direito, ele está no domínio da política. Ele reflete uma posição ideológica do Constituinte. Mas, apesar disso,
ele pode ser interpretado, ele pode ser utilizado como um vetor interpretativo da Constituição. Então veja, ele não é norma, ele não é norma jurídica, ele não tem relevância jurídica. A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal é a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Mas apesar disso, ele pode ser um vetor de interpretação. Por isso que a assertiva do CESP estava errada. Porque a assertiva dizia, por não ser dotado de caráter normativo, até aí beleza. O preâmbulo não pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. Aí errou. Apesar de não ser dotado de caráter normativo, o preâmbulo pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. Maravilha? Então esse é o nível de questão que você vai encontrar na prova do CESP. Então o professor Júlio César Matos chegando aí também, jogando duro, né? Já fez a sua live também recentemente. Tá? Então lembra, o preâmbulo é parte da Constituição, não vai confundir, sim. O preâmbulo integra a Constituição, mas ele não é norma jurídica. Apesar dele não ser norma jurídica, ele pode ser utilizado como um elemento de interpretação. Show? Tese da irrelevância jurídica. Vamos fazer mais uma assertiva para você ver o nível das questões do CESP. Eu tenho certeza que você já viu, já sabe o que você vai encontrar na sua prova, mas vamos aprofundando essa questão toda, tá bem? Segunda assertiva que nós vamos trabalhar, agora vamos trabalhar com uma assertiva que caiu no concurso de delegado de polícia de Pernambuco, 2016. Presta atenção na assertiva. Será considerado brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que for registrado em repartição brasileira competente ou que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Fim. E aí? Essa assertiva tá certa ou tá errada? Vamos do começo? O que é a nacionalidade? De acordo com a doutrina prevalente, nacionalidade é um vínculo jurídico-político que une um indivíduo a um Estado. É o vínculo jurídico-político que une um indivíduo a um Estado. Como é que eu sei se por acaso eu vou poder considerar alguém como brasileiro nato ou não? Se eu vou poder considerar alguém como brasileiro ou não? Eu tenho que olhar para os critérios eventualmente adotados pelo Constituinte brasileiro. Por quê? Cada Estado e cada Constituição é livre para fazer o quê? Cada Estado e cada Constituição é livre para adotar os seus próprios critérios de nacionalidade. O Brasil, ele adota e combina 3 critérios de nacionalidade, ou 3 critérios para composição do vínculo de nacionalidade. O critério de sangue, o critério territorial e o critério funcional. O Brasil adota, repito, e combina esses 3 critérios. Então, em regra, se nasceu no território brasileiro é brasileiro, em regra, se tem sangue brasileiro, ou seja, é filho de brasileiro ou de brasileira, será brasileiro. Só que essas são as 2 hipóteses clássicas de aplicação do critério de solo e do critério de sangue. Mas eu sempre preciso relativizar esses critérios com outro critério, que é o critério funcional, que se aplica sempre que alguém, os pais, estiverem a serviço do seu próprio país. Então a nossa Constituição diz o quê? A nossa Constituição diz que será brasileiro nato todo aquele que nascer no Brasil, salvo se qualquer dos seus pais estiver a serviço de seu país. Então, se tem alguém aqui no Brasil representando o seu próprio país, por exemplo, um diplomata italiano que está aqui no Brasil, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que a pessoa aqui nascida adquira a nacionalidade brasileira.
Por sua vez, a Constituição diz que a pessoa pode nascer fora do Brasil e ainda assim ser brasileira nata. E aí a Constituição traz basicamente duas opções. A pessoa pode nascer fora do Brasil e ser brasileira nata, em primeiro lugar, se por acaso ela for filho de brasileira ou de brasileiro que esteja no exterior ou no estrangeiro a serviço do Brasil. Segunda hipótese, se nasce no estrangeiro e é filho de brasileiro ou de brasileira que não estão a serviço do Brasil. Nesse caso, duas opções. Ou essa pessoa vai ter a nacionalidade brasileira nata reconhecida indo se registrar numa repartição consular brasileira, ou ela vai ser considerada brasileira se ela vier a residir no Brasil e optar a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Portanto, esse nível de questãozinha que caiu lá para delegado Pernambuco foi tranquilo. A gente precisava apenas se lembrar das hipóteses de nacionalidade previstas no artigo 12, inciso 1, a linha C. Agora, melzinho na chupeta, faixa branca, agora vamos ver uma faixa preta. Vamos aprofundar essa discussão com uma questão que caiu no concurso para TRF da primeira região, e eu vou temperar essa discussão com o que aconteceu recentemente no Brasil, com a extradição polêmica da brasileira Cláudia Cristina Sobral. Muita gente dizendo aí, o Brasil extraditou uma brasileira nata. Será que foi isso mesmo? Será que o Brasil extraditou uma brasileira nata? Será que o CESP vai explorar isso na prova? Vamos ver essa questão? Bom, para isso eu vou usar uma questão que caiu para analista judiciário do TRF da primeira região. Questãozinha seguinte, ó. Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Primeiro, lembre-se daquilo que dispõe o artigo 5º no seu inciso 51. Em regra, nenhum brasileiro será extraditado. Mas aí a própria Constituição diz, salvo o naturalizado. E aí ela traz duas exceções para extradição do naturalizado. A extradição do naturalizado que praticou um crime comum antes de ter se naturalizado, antes de ter adquirido a nacionalidade brasileira, ou do brasileiro naturalizado em relação ao qual haja comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Essas as hipóteses em que se pode extraditar um brasileiro naturalizado. Bom, agora, vem a questão envolvendo o que recentemente aconteceu com a brasileira Cláudia Cristina Sobral. Foi acusada de ter praticado um crime nos Estados Unidos e aí foi veiculado de forma equivocada numa série de veículos de comunicação que o Brasil estava extraditando uma brasileira nata para ser julgada nos Estados Unidos. Vamos entender essa questão? Primeiro, o Brasil pode extraditar brasileiro? Respondendo à questão que foi feita no TRF da primeira região. Excepcionalmente, sim. O naturalizado por crime comum praticado antes da naturalização ou o naturalizado por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Essas são as exceções previstas na Constituição. Mas no caso da Cláudia Cristina Sobral, que foi acusada de ter praticado um crime nos Estados Unidos, por que é que o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição dela, que era uma brasileira nata? Porque o Brasil não extradita brasileiro nato. Paulo, então por que é que ela foi extraditada? Porque ela já havia perdido a nacionalidade brasileira. Paulo, um brasileiro nato
pode perder a nacionalidade brasileira? Sim. Um brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira. Qual a hipótese em que um brasileiro nato perde a nacionalidade brasileira? Quando ele adquire outra nacionalidade, diz a Constituição. Se por acaso eu sou nato e eu adquiro outra nacionalidade, em regra, eu perco a nacionalidade brasileira. Se eu perco a nacionalidade brasileira, eu posso ser extraditado porque eu me torno um estrangeiro. A Constituição diz o seguinte, em regra, se eu adquiro uma outra nacionalidade, eu perco a brasileira. Quando é que eu vou adquirir uma outra nacionalidade e não vou perder a brasileira? Primeira hipótese, no caso de reconhecimento de uma nacionalidade originária por uma lei de outro país. Então, por exemplo, se por acaso eu sou brasileiro, mas eu tenho uma ascendência lá italiana, tem muita gente que tem ascendência italiana e vai reconhecer a sua tal dupla cidadania ou dupla nacionalidade. Já viram isso? Ou conhecem alguém que tem dupla nacionalidade, nacionalidade brasileira e italiana? Por que essas pessoas não perdem a nacionalidade brasileira? Elas não perdem a nacionalidade brasileira porque elas tiveram um reconhecimento de uma nacionalidade originária de acordo com a lei de outro país. Então, de acordo com a legislação lá da Itália, elas são pessoas brasileiras natas. Elas são reconhecidas como brasileiras natas, por quê? Porque a Itália adota o critério de sangue. Critério ius sanguinis. Quem tem sangue de italiano é italiano e pode ter reconhecido a nacionalidade italiana a qualquer tempo. Então a pessoa tem reconhecido a nacionalidade originária italiana, mas não perde a nacionalidade brasileira. Outra hipótese em que eu posso adquirir uma outra nacionalidade e não perder a nacionalidade brasileira. Se houver a imposição de uma naturalização. Em duas hipóteses pode haver a imposição da naturalização. Eu posso ter a imposição de uma naturalização como condição de permanência em outro país ou para o exercício de direitos civis. Atenção, porque o que a Constituição diz, exercício de direitos civis, deve ser interpretado como, por exemplo, para fazer o quê? Para trabalhar. Então, se a pessoa tiver a imposição da naturalização para trabalhar, ela não vai também perder a nacionalidade brasileira. E em que medida isso se aplica ao caso da brasileira, não mais brasileira, hein? Hoje em dia, da Cláudia Cristina Sobral. A Cláudia Cristina Sobral foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ela fez a vida dela. E ela trabalhava lá nos Estados Unidos. E ela se naturalizou estadunidense. E então, a priori, num primeiro momento, numa primeira análise, você poderia pensar, bom, ela foi para lá, e aí para trabalhar exercício de direitos civis, nos termos da Constituição, foi imposta essa naturalização para ela. Então, ela não perdeu a nacionalidade brasileira. Então, em regra, ela não poderia ser extraditada porque ela é brasileira nata. Zebra. Zebra, sabe por quê? Porque a Cláudia, antes de se naturalizar estadunidense, norte-americana, ela já tinha conseguido o green card. E quando a pessoa tem o green card, ela já pode permanecer no território dos Estados Unidos e trabalhar. Ou seja, ela não precisava ter se naturalizado. Não houve efetivamente a imposição de uma naturalização. E na cerimônia em que ela se naturalizou lá nos Estados Unidos, ela jurou a bandeira dos Estados Unidos. E disse que estava jurando a bandeira daquele Estado nacional. E renunciando a qualquer outra nacionalidade. O ministro Barroso, inclusive, destacou isso quando foi julgar essa questão no Supremo Tribunal Federal. Ela jurou a bandeira de outro país. Pois bem. Agora, vamos ao iter, vamos aos fatos. Em 2013,
o Ministério da Justiça já tinha expedido uma portaria dizendo que a Cláudia tinha perdido a nacionalidade dela, justamente porque ela tinha se naturalizado estadunidense. E ela entrou com um mandado de segurança no Supremo. E o Supremo disse que ela não tinha razão, que de fato ela tinha perdido a nacionalidade brasileira. E aí depois, agora recentemente, em 2017, que houve o julgamento efetivamente do pedido de extradição dela, para responder por eventual a prática de crime em face do marido dela lá nos Estados Unidos. E aí na extradição, o que se argumentou? Olha, isso já está decidido. Isso foi decidido em 2013. E o próprio Supremo já julgou um MS dela em 2016. E agora, nós estamos apenas confirmando o óbvio. Ela não é brasileira mais. Se ela não é mais brasileira, não há que se falar em impossibilidade de extradição, porque o Brasil pode extraditar um estrangeiro. E a Cláudia nada mais é do que uma estrangeira hoje. Então ela pode ser extraditada. Os advogados dela argumentaram, não, ela precisou se naturalizar para trabalhar como contadora, mas não colou. Não colou. Ter o green card já era o passaporte verde para trabalhar. Então ela não precisava ter se naturalizado estadunidense. Então essa é toda a discussão que permeou a extradição da Cláudia Sobral, que foi agora, não faz uma semana. Dia 17 de janeiro a Cláudia foi extraditada. Saiu aí semana passada em tudo qualquer portal de notícias que você visse, tá? Então, muita atenção para a prova do CESP, tá? Não mudou nada. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O que aconteceu no caso da Cláudia foi uma declaração de perda de nacionalidade e uma posterior extradição. Tudo bem? Estamos conversados. Agora eu quero falar com vocês sobre jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quero falar com vocês sobre imunidades parlamentares. Eu elaborei uma assertiva inédita aqui para discutir com vocês. E eu quero que vocês pensem comigo e reflitam sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tamo junto? Estão acompanhando? Cadê os joinhas aí? Aqui não, aqui é adelante, não é? Aqui nós estamos jogando duro, não é? É isso, não tem moleza, não tem conversinha, não tem textinho de Constituição para o CESP, moçada. Aqui é pesado, é raciocínio jurídico. De um item a gente tira 10, 12 possíveis. Então nós vamos para cima. E lá em São Luís vai ser assim do começo ao fim. É o que tem de profundo, é o que tem de pesado, é como nós vamos pegar lá. Então todo mundo que já assistiu as nossas aulas sabe, que já foi no aulão sabe, olha lá, o pessoal que tem nosso revisaço de constitucional, tá aqui, ó, quem não conhece, ó o tijolo, ó. Olha como é que ele é pequenininho em perspectiva com o meu rosto, ó. Não é pouca coisa. Aqui, moçada, tem trabalho de 7, 8 anos resolvendo questões de constitucional. Todos os concursos da vida. 5ª edição indo pro forno. Então, assim, a gente sabe o que cai em prova. Por isso que nós vamos chegar lá e vamos dizer para vocês o que vai cair na prova do dia seguinte. E vai cair o professor Sumariva aí, grande mestre, professor de penal, processo penal, delegado de polícia de São Paulo. Tamo junto, Sumariva, tamo junto. Então é isso, vamos pro último item. Mais um item aqui. Perfeito revisaço. Valeu para quem tem. Eu sorteei um revisaço lá no último aulão, hein? Vou levar mais para sortear, hein? Vou levar mais revisaço para sortear lá no aulão. E vou levar também um manual do delegado de polícia civil. Vamos lá, vamos em frente. Mais um assertivo, ó. Concentra. Presta atenção, ó. Vou ler assertivo e você vai julgar para mim se tá certo ou se tá errado o item, hein? Vamos lá? Para a imposição de medida cautelar diversa da prisão a um parlamentar federal, o Poder Judiciário sempre estará submetido à deliberação
da Casa Legislativa a que pertence o deputado federal ou senador da República. Certo ou errado? E aí? Certo ou errado? Vou repetir. Para a imposição de medida cautelar diversa da prisão a um parlamentar federal, o Poder Judiciário sempre estará submetido à deliberação da Casa Legislativa a que pertence o deputado federal ou senador da República. Cadê o Neto? Tá aí, Neto? Tá por aí, Neto? Hein? Certo ou errado, Neto? Vou te colocar na fogueira. Hã? Vou te colocar na fogueira. Tá aí, Netão? Netão, adelante. Vamos lá? Pessoal, jurisprudência fresquíssima do Supremo Tribunal Federal, tá? Julgamento de 2017 na DI 5526, repercutiu no caso do Aécio Neves. Ah, tá errado, exceto o Aécio. É isso aí, julgamento recentíssimo. E pode aparecer, é a cara do CESP. Tem 3, 4 meses que saiu julgado, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O Supremo, por maioria de votos, decidiu o quê? Que o Poder Judiciário, especialmente ele, tem competência para impor medidas cautelares do 319 do CPP para parlamentares. Então, primeira decisão, primeiro ponto, o Judiciário pode aplicar medidas cautelares diversas da prisão do 319 para parlamentares? Assentou-se que sim, porque isso estava sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Estava sendo discutido. Por maioria de votos, sim. Então, o Supremo pode aplicar medidas cautelares diversas da prisão. Mas somente haverá necessidade de submissão da medida cautelar diversa da prisão à apreciação da respectiva casa do parlamentar se a medida impedir ou dificultar de forma direta ou de forma indireta o exercício regular do mandato. Então preste atenção. Duas situações. Primeiro, o STF pode aplicar a cautelar diversa da prisão? Pode. E ele vai precisar submeter ao crivo da Casa Legislativa? Depende. Por que a assertiva estava errada? Porque eu disse assim, que o Judiciário sempre estará submetido à deliberação da Casa. Não, nem sempre. Você vê que às vezes uma palavrinha te pega. Nem sempre. Só vai precisar se a medida dificultar ou impedir direta ou indiretamente o exercício do mandato. Perceba que eu estou falando especificamente da imunidade relativa à prisão. Por quê? Não há dúvidas, está descrito na Constituição, lá no artigo 53, parágrafo 2º, que desde a expedição do diploma, atenção, hein? Não é desde a eleição e não é desde a posse, é desde a expedição do diploma, que é o ato da Justiça Eleitoral, que diz que o parlamentar foi regularmente eleito. Diplomação, ele é diplomado. Os membros do Congresso não podem ser presos, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável. E nesse caso, só de flagrante de crime inafiançável, os autos têm que ser remetidos à respectiva casa dentro de 24 horas para a deliberação. Então presta atenção na lógica da coisa. Se o parlamentar federal for preso, que é excepcional, ele só pode ser preso por crime inafiançável, o que vai acontecer? Os autos são submetidos à casa para a deliberação legislativa em 24 horas. Para que serve essa imunidade para a prisão? Para proteger o parlamentar, para proteger o mandato político. E aí restava a dúvida que é a seguinte: se por acaso foi imposta uma cautelar diversa da prisão, eu vou aplicar essa mesma lógica? Por quê? Porque é uma medida grave.
é uma medida que às vezes vai impedir, vai dificultar o exercício do mandato. Especialmente porque lá no 319 a gente tem a possibilidade de determinar a suspensão do exercício da função pública. E se há suspensão do exercício da função pública, os efeitos são semelhantes aos efeitos de uma prisão. E aí, você vai no fundamento da imunidade. Ora, se a imunidade tem por objetivo proteger o mandato, se o sujeito não vai poder exercer o mandato, isso significa o quê? Isso significa que ele tem imunidade. Bom, polêmica para lá, para cá, discussão gigantesca no Supremo Tribunal Federal, ministro divergindo de ministro. O que é que restou decidido? Que, em regra, o STF pode aplicar as medidas cautelares diversas da prisão sem submeter a julgamento da casa. Mas se por acaso essas cautelares atrapalharem de alguma forma o exercício do mandato, se elas dificultarem ou impedirem de forma direta ou indireta, então deve haver submissão da decisão à respectiva casa em 24 horas, para deliberação sobre a medida cautelar aplicada. Cadê os corações? Cadê os corações? Linguagem clara do professor. Valeu, galera. Então é isso. E aí, deliberação na maioria dos membros da casa, hein? Atenção para o quórum também. CESP gosta dessas questões. Gosta mesmo. Gosta mesmo. Isso é a cara do CESP. Por isso que eu estou trazendo essa discussão para vocês. Essa discussão ela remete a o que aconteceu tempos atrás, envolvendo o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Mas enfim, eu trouxe os fundamentos para vocês entenderem e saberem o que é que pode cair na prova. Beleza? Estamos com tempo para falar mais, não? Estamos com tempo, sim ou não? Caraca, 20 para as 11 já, não é não? Não é não? Envolveu também situação com o Delcídio. Eu queria que falasse só sobre imunidade de parlamentar. Daria pra gente falar mais de horas sobre isso, né? Mas enfim, a nossa missão aqui era fazer esse esquenta, né? Deixar esse gostinho de água na boca aí pra quem vai estar com a gente lá em São Luís. Galera, show de bola, tá? Show de bola. Quem não fez inscrição ainda no nosso aulão, vai prestar a prova para Delta do Maranhão. Adelante.net.br. Vamos com tudo. Tem aí alguém do Adelante? Não. Quem foi no aulão de Campo Grande? Quem estava lá conosco no aulão de Campo Grande? Quem foi no concurso? Quem fez a prova para delegado de Mato Grosso do Sul? Tinha alguém? Rafael estava lá? Jeff Delta estava lá? E aí, fala pra galera aí, vamos em frente, não é não? Eu vou pela primeira vez. Todo mundo que vai pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez, sabe que a gente vai lá, não é pra brincar não, nós vamos com tudo, né? Nós vamos firme. Olha lá, Castro Valente, é isso aí, moçada. Ó, se restar alguma dúvida aqui da nossa transmissão, da nossa live, quiserem tirar alguma dúvida, tá? É só me adicionar aí no Instagram, @paulolepore, me adiciona aí, @paulolepore, pode mandar direct, pode mandar dúvida nas postagens. Quem já me segue sabe que diariamente eu posto questões de concurso, eu posto atualizações legislativas, eu posto de tudo aí para vocês, tá? Você vai ficar sempre sabendo de tudo que está acontecendo de direito constitucional e direito da criança e do adolescente, são as disciplinas que a gente escreve e ministra aula, tá bem? Mais uma vez, quem não fez inscrição ainda para o Aulão Adelante Maranhão, vamos firme, vamos junto, vamos jogar duro lá com todo o nosso time, beleza? Como é que compra esse revisaço aí? Esse aqui, ó, revisaço delegado, no site da editora Juspodium, editorajuspodium.com.br, ó, tem o outro revisaço, CESP, que eu também sou coordenador e autor, tá? Só questões do CESP, ó. Esse aqui tá esgotado, tá? Mas a edição nova já vem. E o revisaço delegado de Polícia Civil também, tá? O revisaço delegado de Polícia Civil tá no forno e vai sair em breve aí para vocês, tá bom? Quem tá me perguntando sobre o revisaço delegado de Polícia Civil, tá no forno. O manual do delegado de Polícia Civil também tá no forno, tá? Já tudo aí disponível para vocês no site da editora Juspod. Valeu, galera? Então é isso.
Foi uma grande alegria dividir esse tempo com vocês. Estamos nos aproximando aí das 11 da noite, sinal de que vocês não estão para brincadeira também não, não é não? Estão trocando a tela quente pelo nosso esquenta do aulão Adelante. Grande alegria estar aqui com vocês. Valeu? Sorteio de questões do CESP. Vou ver se eu tenho um aqui a mais, mesmo esgotado, para levar lá para sortear para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão, brigadão. Foi uma grande alegria. Agora eu vou descansar um pouco. Também sou filho de Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima.